Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nós estamos aqui em nossos estúdios. Nós estamos recebendo a visita do professor Ronaldo Lourenço. Ele é especialista em pesquisas eleitorais. Nós estamos no programa Cenário Político. Ronaldo, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nossos estúdios. Você que é uma pessoa especialista em pesquisa eleitoral. E lembrando que ano que vem nós vamos ter eleição de prefeito e de vereador. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Existe um comentário muito grande, uma dúvida que as pessoas apresentam sempre sobre a pesquisa, a diferença da pesquisa quando você faz a pesquisa induzida e a pesquisa também é espontânea. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O meu amigo Jardães, é um prazer estar aqui com você. Realmente, ano que vem nós teremos eleições para vereador e para prefeito, né? Vai ser uma eleição muito disputada, porque o número de candidatos é infinitamente maior, né? Exatamente. Vereador, então, são milhares, né? Antes de você entrar na questão, a pergunta que eu fiz sobre a pesquisa induzida, espontânea, gostaria de perguntar a você o seguinte: uma eleição de vereador, você considera que essa eleição é uma eleição muito difícil? A disputa é muito grande, é muito acirrada a eleição de vereador? Olha, eu acho a eleição de vereador a eleição mais difícil que existe, porque não é só você conquistar o voto, você tem que conquistar o voto e, mais importante do que isso, é reter o voto até o dia da eleição. E numa eleição de vereador, o eleitor ele é bombardeado por dezenas, talvez até centenas de candidatos ou cabos eleitorais pedindo voto para alguém. Então, é um desgaste muito grande que o eleitor sofre. Não só o candidato sofre, mas o eleitor também. Então, você consegue conquistar o voto, convencer o eleitor que você tem uma proposta adequada para as demandas dele na parte da manhã, e depois do almoço o primo dele passa lá, apresenta um outro amigo e você perde o voto. Então é muito complicado. Você todo dia tem que revigorar. É uma eleição muito disputada, né? Exatamente. Disputadíssima, é muito né? desgastante. Porque está ali no bairro, né? Vem um candidato, apresenta uma proposta, daqui a pouco passa um outro. Ele lá no trabalho dele, já tem outro candidato, um amigo, vai pedindo. Então, é um negócio uma eleição disputadíssima. Sim, é isso? E é esfera, porque você vê, cada cidadão conhece muitos candidatos, o que não se dá numa eleição de governador, até mesmo de deputado estadual ou federal. Você conhece poucas pessoas, mas a eleição de vereador não, você conhece um número muito grande. Parente, candidato, primo, amigo, vizinho. Cunhado, é uma eleição muito complicada. Muito uma eleição disputadíssima, né? Exatamente. Aí entra o papel da pesquisa. A pesquisa, ela vai poder orientar. Mas a pergunta nossa inicial, eu até antecipei um pouquinho esse negócio de vereador, exatamente por causa das eleições que vão ter ano que vem. Eu queria saber, na verdade, a pergunta é a seguinte: as pessoas perguntam muito sobre qual a diferença entre pesquisa espontânea e pesquisa induzida. Eu gostaria que você explicasse isso aí para a gente. Olha só, toda pesquisa induzida não existe. Se existir uma pesquisa induzida, isso praticamente constitui crime, né? Que você está induzindo uma resposta. Você não pode. O que você faz é uma pergunta com uma resposta induzida ou não. Mas eu vou te fazer outra pergunta em cima disso aí. O resultado da pesquisa, ela induz o eleitor? Pode ser, pode induzir sim, pode induzir. Porque, infelizmente, no Brasil, o eleitor, uma parte significativa do eleitor tem a mania de não querer dizer que votou num candidato que perdeu. Então, muitas das vezes, ele até não gosta daquele candidato, mas ele deixa de gostar do candidato de predileção e passa a votar em outro, só para não dizer que o candidato que recebeu o voto dele acabou perdendo. Isso aí, infelizmente, faz parte da cultura do eleitor brasileiro. Eu já fiz experiências, pesquisas depois da eleição e comprovei isso. Então, vou voltar, desculpa ter interrompido, a gente interrompe de vez em quando, mas a pergunta nossa, a gente volta na pergunta inicial. O que é a pesquisa eleitoral induzida e a espontânea? Como é que é feito? Qual a diferença de uma para outra? Não existe pesquisa eleitoral induzida. Uma pesquisa eleitoral
induzida constitui crime, constitui Perfeito, você burla. estava falando. Constitui burla. Você está querendo enganar alguém. O que existe são perguntas com respostas estimuladas ou induzidas ou não. Por exemplo, se eu pergunto para um eleitor, você vai votar em quem para prefeito? E não mostro cartela com o nome de ninguém, não cito o nome de ninguém, é uma pergunta de resposta espontânea. A resposta é espontânea. Agora, se eu chego com uma cartelazinha, mostro para o candidato o nome dos prováveis candidatos, o eleitor, ou então eu cito alguns nomes, eu estou estimulando ou induzindo alguns nomes. Isso aí é válido. É porque muita gente tem até uma tendência, mas na hora que é perguntado, ela não lembra. Então, eu chego, normalmente faz assim, você primeiro pergunta e não fala nome de ninguém. Então, a resposta que você vai obter é uma resposta espontânea. Em seguida, você mostra uma cartela com o nome dos candidatos. Aí já é uma resposta estimulada. Essa cartela, ela vai em forma de, chamam forma de pizza, ela vai em ordem alfabética. Como é que é apresentar essa cartela ao eleitor? Olha só, isso aí... E como é que é feita essa abordagem? Primeiro vamos falar da cartela. A cartela é uma coisa que envolve muita discussão. Existe um grupo de profissionais que faz uma cartela em forma de disco ou de pizza, né? Onde eles vão escrevendo os nomes um embaixo do outro, né? E o eleitor... Mas é em ordem alfabética ou não necessariamente? Não necessariamente. Aleatoriamente? Pode ser ordem alfabética ou não, isso aí é irrelevante. Isso aí é mais para uma eleição majoritária? Ou pode ser uma eleição proporcional? Não, proporcional é possível. Impossível, né? É impossível, você não consegue... É majoritária. Para vereador você não Por pode exemplo, fazer vamos ter isso. eleição ano que vem para prefeito. Então você vai apresentar uma cartela com o nome dos candidatos da cidade, os candidatos à prefeitura, prefeito. Sim, candidatos, os possíveis candidatos, se for depois do período estiver fechado, aí serão os candidatos realmente inscritos. Essa pesquisa pode ser feita antes da convenção ou depois da convenção? Ou tanto faz da convenção do partido? Tanto faz. Tanto faz, né? A pesquisa você pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento. Você só tem que tomar cuidado pelo seguinte, se você for publicar, ou no rádio, televisão, jornal, ou qualquer meio de comunicação, for divulgar a pesquisa, aí você tem que registrar ela no TRE. Você tem que comunicar alguns dias antes que vai fazer a pesquisa, falar quem pagou, a metodologia, responder algumas exigências e eles te dão autorização para você fazer a pesquisa. Mas só se for publicar. Se você não for publicar, para consumo interno, você pode fazer... Os partidos políticos fazem muito isso, né? Qualquer Eles pessoa. vão monitorando, Exatamente. acompanhando. Você não pode divulgar, certo? Mas acabei me perdendo. Não, a pesquisa, você já estava explicando o que é a cartela. a cartela. Não, peraí, a gente estava na cartela. Então, existem duas escolas. Uma que utiliza a pesquisa circular, ou de disco, ou de pizza, tá? Mas ela tem um problema. O ideal é que você entregue o disco para um entrevistado e ele vá girando o disco. Mas acontece que algumas pessoas não fazem isso. Aí, do jeito que você entrega o disco, eles olham para o disco. Então, o que vai acontecer? Quem está do lado direito, ele vai ler direitinho. Quem está do lado esquerdo, o nome vai estar de cabeça para baixo. Quem está em cima ou embaixo, o nome está em pé. Então, isso prejudica. Perfeito. O que outras escolas fazem? Elas fazem uma listazinha, uma relação, uma tabelinha vertical. Só que elas têm que trabalhar com várias cartelas. Por exemplo, se são 8 candidatos, eles têm que fazer 8 tipos de cartela diferentes, para não privilegiar determinado candidato. Perfeito. Dá mais trabalho, mas eu acho que assim é mais eficiente, entendeu? Nessa pesquisa é a pesquisa que você vai mostrar a cartela. É. E na que você não mostra a cartela? Simplesmente você pergunta. Não, simplesmente você pergunta, a resposta do eleitor vai ser ou um nome, ou vai dizer que vai anular, ou que vai votar em branco, ou vai dizer que não sabe. Agora, e a questão da
logo depois da resposta de quem votaria, você vai perguntar também, e daquela cartela dali, quem você não votaria? Ela vale para os dois lados? Para a pesquisa espontânea e não espontânea? Não, na pesquisa que você colocou a cartela, não? Geralmente a rejeição, ela não é espontânea, ela é estimulada, ela é em cima da cartela. Perfeito. A ordem mais ou menos é essa, você pergunta intenção de voto espontânea, intenção de voto estimulada e a rejeição estimulada, certo? Agora, a rejeição você pode trabalhar de duas maneiras, né? Você pode trabalhar ou com uma resposta única ou com respostas múltiplas, porque você só pode votar em um candidato. Agora, rejeitar, você pode rejeitar 3 candidatos. E nessa relação aí tem o A, o B e o C, que eu não voto de jeito nenhum. Então, aí depende do pesquisador que estiver fazendo, do entrevistador. Como é que eles vão criar, como é que eles vão montar a pesquisa. Professor, numa pesquisa eleitoral, o que é importante? Que tipo de pergunta deve ser feita? E quais são a ordem das perguntas? Existe uma ordem? Não é aleatório, é isso? Não, é verdade. Toda pesquisa ela tem uma certa... Tanto que o nome é questionário estruturado, né? Você cria um questionário de uma certa ordem, com uma certa estrutura. Mas não existe receita de bolo, porque cada pesquisa é única. A pesquisa ela é feita para resolver um problema. Não é assim, vou fazer uma pesquisa e está aqui a pesquisa pronta. Claro que não. A gente tem que primeiro entender qual é a demanda que existe, qual o problema a ser resolvido e o que a gente tem que perguntar para saber essas coisas, para obter respostas que vão levar a essa solução. Isso aí, cada caso é um caso. Mas, normalmente, numa pesquisa eleitoral, as perguntas mais comuns são aquelas que nós já vimos antes, né? A intenção de voto espontânea, a intenção de voto estimulada, a rejeição, se for uma eleição de prefeito, a avaliação da atual administração municipal. Do atual prefeito, né? Sim, do atual prefeito e outras coisas mais. As demandas populares, né? Quais são as necessidades dos moradores nas diversas áreas. Agora, fundamental numa pesquisa é você pegar a área total a ser estudada e dividir em micro-regiões, para você poder analisar mais em profundidade. Existe um número mínimo de entrevista ou um número máximo que para você ter um resultado muito próximo da realidade e que vai ser confirmado na eleição? Existe isso? Olha só. Ou uma distância muito longa da eleição, esse resultado aquela pesquisa poderá ser modificada no processo? Como é que você, como uma pessoa que entende de pesquisa, um analista disso tudo aí, vê isso aí? Não, olha só, a pesquisa ela é uma fotografia tirada do momento em que a entrevista foi feita. Tá? Uma pesquisa é uma fotografia. Por isso que é importante você fazer várias pesquisas ao longo do tempo, porque você, com várias pesquisas, você deixa de ter várias fotografias e passa a ter um filme. Né? Mas isso aí depende muito das necessidades, das demandas. O número de entrevistas, na estatística existe 3 coisinhas, que é chamado intervalo de confiança, o erro admissível, o erro amostral, né, o erro que você vai trabalhar, e o número de entrevistas. Isso aí, uma formulazinha matemática, te diz que, no mínimo, você tem que entrevistar. Todo mundo trabalha com intervalo de confiança de 95%. Né? Isso aí significa que se você repetir aquele estudo 100 vezes, e 95 dessas 100 vezes vai dar o mesmo resultado. Né? Então, é o padrão, é o que todo mundo usa. Eu nunca vi uma pesquisa eleitoral que não fosse intervalo de confiança de 95%. Agora, para você ter um erro mínimo de 5%, ou o erro máximo de 5%, perdão, você tem que entrevistar no mínimo 400 pessoas.
Então você faz 400 entrevistas, 400 eleitores entrevistados. Independente do número de eleitor da cidade? Exatamente, não tem nada a ver. No mínimo 400 pessoas? Sim. As pessoas pensam assim, mas se tiver muitos eleitores, tiver muitos habitantes, eu tenho que aumentar. Não, se você estiver fazendo feijão numa panela pequenininha, ou se estiver fazendo feijão numa panela de 5 litros, para você saber se ele está bom de sal, basta você pegar uma gotinha dos dois. Essa que tem a quantidade maior, eu vou ter que provar uma quantidade. Não, uma gota de cada um é suficiente. Então, é a história ciência, do sangue, não precisa tirar um litro de sangue para saber como é que está a situação da saúde daquela senhora é pequenininha, o senhor é grandão, então eu vou ter que tirar mais sangue dele? Claro que não, basta uma gotinha de cada um para fazer o exame, certo? Agora, no caso da pesquisa, como se diz assim, o pulo do gato é que você tem que pegar em lugares diferentes. No feijão, se você botar o sal e não mexer, você pegar a gotinha onde você botou o sal, você vai ver que está salgada. Se você pegar a gotinha onde não botou o sal, você vai ver que está sem sal. E, na verdade, nem uma coisa nem outra. O que faltou foi você mexer o sal. Então, quando você vai... Por isso que eu digo, quando você tem, por exemplo, um município, você tem que dividir em várias áreas e examinar um pouco de eleitor de cada lugar. Esse pouco de eleitor é proporcional ao número dele, certo? Uma área mais povoada, você pega mais eleitores, uma área menos povoada, você faz menos entrevistas. Tá? Mas o mínimo é 400. Agora, à medida que você vai aumentando o número de entrevistas, você vai diminuindo o erro. Por exemplo, se você tiver 400 entrevistas, você tem um erro de 5. Se você tiver 600 entrevistas, você vai ter um erro, sei lá, de 4, aproximadamente. Se você fizer, sei lá, talvez 1000 entrevistas, vai ter um erro de 3, alguma coisa assim. Então, à medida que você aumenta, você vai diminuindo o erro. Só que quanto mais gente você entrevista, mais caro o teu trabalho fica, né? Então, você tem que fazer uma equação de custo-benefício, né? Até onde eu posso ir para ter o máximo de segurança. Porque a verdade é que é interessante você saber qual é a situação de cada candidato daquele município, mas também é interessante você saber em cada distrito do município, né? Porque a gente não pode trabalhar o município todo como sendo uma coisa só. Determinados locais tem um candidato que é mais forte e outro que é mais fraco. Em outra área você já inverte aquilo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer, você é candidato, tem que conhecer os teus números. Você fazer um trabalho de manutenção, onde você está bem, e fazer um trabalho de reposicionamento onde você está mal. Certo? Agora, na elaboração do questionário, você define a proporcionalidade, por exemplo, 50% daquela cidade são mulheres, ou 30% tem nível superior, 80% não tem o ensino fundamental. Como é que você define isso aí? Isso aí é feito dentro das informações do Tribunal Regional Eleitoral ou em cima do IBGE ou algum outro instituto? Como é que você define isso aí? Dentro de uma cidade, um exemplo. Tem profissionais que trabalham com os dados do IBGE. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com os dados do TRE, que eu acho eles mais realistas, mais próximos, mais confiáveis. E eles atualizam sempre, estão sempre atualizando, né? De 2 em 2 meses eles atualizam. A diferença é mínima, mas eles estão sempre... E o IBGE não, o IBGE só faz censo, sei lá, de tempos em tempos, né? E o TRE não, o TRE é mais preciso. Eu gosto. Agora, professor, nós estamos chegando no final da nossa entrevista, a gente deve ter muitos assuntos para ser abordado, levantado, a gente conversar muitos assuntos. Mas, vamos dizer assim, ano que vem nós vamos ter eleição de prefeito e vereador. Então, um candidato que não é conhecido na cidade, ou pouco conhecido, ele tem a pretensão de ser prefeito da cidade, é natural. A pessoa gosta da política, o vereador quer ser prefeito. O prefeito quer ser senador, quer ser governador, galgar um espaço maior, acima do que ele está exercendo naquele momento.
Então a pessoa, quais são as orientações, o que a pessoa deve fazer? Apenas uma pesquisa vai valer a partir do momento que ele deve começar a fazer pesquisa, porque a gente tem recebido muitas pessoas querendo saber também como é que é feita essa pesquisa, como é que vai ser, como é que ele vai elaborar, a quem ele procurar e quantas pesquisas são necessárias, ou quando vai se aproximando da eleição, ele deve intensificar o número de pesquisa para poder ter um resultado melhor, porque eu já vi pessoas trabalharem pesquisa em determinado momento, depois não fazerem mais pesquisa e perderem a eleição, porque eles não acompanharam. Isso acontece? Acontece muito, acontece muito. Olha, hoje está, em número redondo, falta 1 ano e meio para a eleição. Tá? Então, você fazer uma pesquisa de intenção de voto para ver quem está na frente, isso hoje não quer dizer muita coisa, porque até lá alguns vão desistir, outros candidatos novos irão surgir. O que você tem que estudar é outras coisas, porque a pesquisa, ela funciona como se fosse um GPS. Primeiro, você tem que traçar a tua trajetória. Eu quero ir dessa cidade até aquela outra cidade, ponto. Aí você liga o teu GPS, o GPS é pesquisa, vai analisar o teu caminho, o caminho que você traçou. A pesquisa vai dizer, olha, por aqui você vai encontrar essa dificuldade, então é melhor você ir por aquele outro. A pesquisa, ela serve para evitar que você tenha problema. Não é dizer que você não vai ter problema se fizer pesquisa, claro que não, mas só que você vai poder escolher qual o problema menor que você vai ter e você vai ficar prevenido sobre o problema que você vai encontrar. E você vai ter tempo de cuidar. Agora, para você ser candidato, você tem que estar preparado, né? Não basta querer. Ninguém é candidato de si mesmo. Não basta você ser uma pessoa voluntariosa, eu quero ser candidato. Quanta gente nós já vimos isso? Pessoas geralmente de posse que gastaram fortunas numa campanha e naufragaram numa derrota acachapante. Por quê? Porque não conseguiram entender os sinais que a pesquisa deu para elas. Ou às vezes não fez a pesquisa, né? Porque, infelizmente, é muito comum você apresentar uma pesquisa com o cliente e se o resultado é o que o cliente esperava, ele fica muito satisfeito. E se o resultado não era, ele procura desqualificar a pesquisa e essa pesquisa não está certa, essa pesquisa está errada. Isso é muito comum. Tem que fazer mais pesquisa, tem que fazer um número maior. Você não está conseguindo alcançar, só 400 não consegue, tem que aumentar, aí vai lá o mesmo resultado. Agora, os candidatos costumam fazer pesquisa. Os candidatos partido tal, os partidos fazem pesquisa durante a campanha. Então, eles vão obtendo as informações. Outro fez candidato com a pesquisa tal, instituto tal, outro fez com o instituto tal. São vários institutos que surgem, muitas pessoas fazem pesquisa até particular. Enfim, lá na frente, o que vai definir ou levar uma pessoa para o segundo turno ou levar uma pessoa à vitória? Porque a pesquisa ela vai orientando. A pesquisa ela vai te fundamentando o que você vai fazer. Agora, quem ganha, fazendo uma analogia com a medicina, a pesquisa ela não é remédio, a pesquisa é um exame. Né? Aí você tem que ter alguém que saiba ler aquele exame e baseado nesse exame vai receitar um remédio, vai prescrever uma medicação, certo? E a medicação pode dar certo ou pode não dar. Por isso que é importante você fazer a pesquisa com bastante antecedência, porque às vezes as ações de marketing que você tomou baseado numa pesquisa não surtiram efeito. Às vezes acontece isso. Não é comum, geralmente dá certo, mas às vezes não. Então você tem que tentar um outro remédio. Por isso que é bom você ter tempo, você sempre antecipar as pesquisas, certo? E você tem que ter humildade, você tem que admitir que você às vezes pode estar errado e às vezes o candidato não aceita isso, né? O candidato ele acha que ele sempre está certo e na maioria das vezes ele é acompanhado por um grupo que concorda com tudo que ele diz, mesmo sendo errado, que não tem coragem de confrontá-lo e vai embora. Só vai acordar mesmo na hora que aconteceu o desastre, né? E, ou seja,
perdeu nas urnas. É uma pena. Essa história, eu acompanho essa história há mais de 30 anos. Os personagens mudam, mas a história sempre é a mesma. A história é sempre a mesma. Geralmente, não é o adversário que ganha do cara que perdeu, é o próprio candidato que não conseguiu ler os sinais, não conseguiu perceber as coisas. Essa colocação que você fez ao adversário, que não conseguiu perceber, agora, numa eleição majoritária, o que pesa mais? A rejeição ou a aceitação? Tipo assim, foi feita pesquisa. Fulano de tal tem uma rejeição muito grande, mas ele também tem uma aceitação muito grande. Ele tem uma aceitação, tipo assim, ele é aceito pela população, assim, ele tem 53% de aprovação. Mas ele tem 62%, a matemática até é meio maluca, que eu estou botando a rejeição maior, mas ele tem uma rejeição muito próxima à aceitação. O que pesa nisso aí? O que define? Você acha que um candidato que tem uma rejeição muito grande, ele tem chance de vencer a eleição? Olha, é muito difícil, porque o ódio, os sentimentos negativos, eles são muito mais poderosos que os sentimentos positivos, né? Ninguém, quando você vai numa loja, num restaurante que você é bem atendido, na hora da saída você não grita assim, quem é o gerente, eu quero falar com o gerente, eu quero elogiar. Ninguém faz isso. Agora, se você é maltratado, vai chegar uma hora que você vai se irritar, vai dizer, eu quero falar com o gerente, eu quero reclamar, isso aqui é uma porcaria, eu fui mal atendido. Então, o ódio, por que as redes sociais está nessa luta aí agora? Por quê? Porque para você ter os cliques, né, para se ganhar dinheiro, você tem que colocar coisas negativas, coisas violentas, como se diz, né, no popular, baixaria, né? Quando o cachorro morde o homem, não é notícia, né? Agora só é notícia quando o homem vai morder o cachorro, né? Então é mais ou menos isso. Então, quando você trabalhando com rejeição, você tirar uma rejeição, você desconstruir uma rejeição, é muito demorado. Não é que não possa se fazer, se faz, tem jeito para isso. A pesquisa qualitativa te ajuda a fazer isso, tá? Mas demora muito tempo. E quando você vai ter uma rejeição a 2 meses da eleição, aí fica meio complicado. Agora, uma intenção de voto, você perde com muita facilidade. Uma rejeição, você não perde. Então, a rejeição merece muito mais atenção. Tem que estar e tem que trabalhar ali, ó. Vamos diminuir essa rejeição. Por isso que a gente trabalha com 2 tipos de pesquisa, a pesquisa quantitativa e a qualitativa, né? A quantitativa, quantidade, número, te diz qual a intenção de voto o candidato tem e qual a rejeição que ele tem. A qualitativa vai dizer, não a quantidade, mas vai dizer por que ele tem aquela rejeição e quais são as maneiras que ele tem para conseguir reverter aquele quadro. Porque a maioria dos casos são possíveis de reversão, desde que tenha tempo. Tem que ter tempo. Tempo é fundamental. As pessoas pensam que numa campanha eleitoral, a coisa mais importante que tem é o dinheiro. Não é. O dinheiro é a segunda coisa mais importante. A coisa mais importante que tem é o tempo, porque o tempo você não repõe. O dinheiro, tá sem dinheiro, estava duro na minha campanha, mas de repente consegui um apoio, um partido, sei lá, alguém me ajudou, você consegue reposicionar algumas coisas. Agora, tempo não, meu amigo. Tempo perdeu. E as pessoas às vezes confundem propaganda eleitoral, volume de propaganda, de movimento, aquele volume enorme, e se não está acompanhando o que está acontecendo com o eleitor, eu já vi gente gastar milhões e ser derrotado. E outras campanhas mais simples e sair vitoriosa. Mas o que é? Para você ganhar uma eleição, você tem que conquistar o coração e a mente do eleitor. E como é que você faz isso? Vamos fechar aí. Tem que conquistar o coração. Sim, e como é que você faz isso? Você conhecendo o eleitor, você tem que trazer o eleitor para o teu lado, você tem que mostrar ao eleitor que ele é teu parceiro. Você não está acima dele, você é candidato, não está acima do eleitor, você é um par dele, você é um igual, vocês estão imbuídos da mesma luta, cada qual dentro das suas possibilidades. Mas só que para você conseguir
transferir isso para o eleitor, você tem que conhecer, né? O que é opinião? Opinião nada mais é do que as convicções que você tem confrontado com as informações que você recebe. Se eu conheço você e te forneço as informações adequadas, eu consigo, não vou dizer que eu vou conseguir manipular, mas eu vou conseguir orientar a tua decisão de voto. E eu tenho muito mais, se eu conhecer isso, eu tenho chance de convencer a você que eu sou o melhor candidato para receber o seu voto. E aí, pessoal, informados, hein? Então vamos aqui, pegamos aqui uma aula sobre pesquisa eleitoral. Você aprendeu tudo, o que é a rejeição, como é que vai ser a pesquisa, o que vai ser elaborado, como é que vai ser o questionário, quantas pessoas. Então, o professor Ronaldo deu aqui fez uma exposição importantíssima e eu vou me despedir agora, do programa vai terminar agora. Eu queria as considerações finais do professor. Professor, suas considerações finais, qual a mensagem que você deixa, resumindo, eu gostei dessa de ter que conquistar o candidato, ter que conquistar o coração e as mentes. Agora eu quero ver a sua mensagem final. E o seu contato, depois a gente vai colocar no rodapé o contato aí do professor. Então, a minha mensagem final é dizer que foi um prazer muito grande ter essa breve conversa aqui com o meu amigo Jardanes e dizer que eu me colocar à disposição de qualquer pessoa, meu e-mail está aí, meu WhatsApp, é só passar uma mensagem, qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer dúvida, porque antes de mais nada, eu sou um estudioso do eleitor. Eu trabalho com pesquisa de opinião há muitos anos, é uma ferramenta para mim. Hoje em dia eu estou na minha fase de paixão do eleitor. Eu estudo como que o eleitor vota, por que ele vota e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito disso, estou à disposição para dissipá-las. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até um próximo encontro. Nós estamos aqui finalizando essa conversa, entrevista, muito bacana sobre pesquisa eleitoral. Ano que vem nós vamos ter eleição. Um abraço e até o próximo encontro.